Olá, você acompanha a partir de agora o Momento ABEA, é isso mesmo, o programa da Associação Barretense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. E hoje a gente vai falar sobre geração de energia com o Fernando lá da Consol. E quem está aqui para participar desse bate-papo também é a nossa presidente, a Débora. Tudo bem com você? Tudo bem. Prazer ter você de novo no Momento ABEA, né? Tô trocando as mãos aqui, mas é um prazer ter você aqui de novo para explicar pra gente hoje sobre a geração de energia. Da outra vez a gente falou sobre também geração de energia, mas né, aquecimento solar. Isso. E hoje você participa desse bate-papo com a gente. Hoje eu quero aprender bastante. E nós vamos aprender muito. Aliás, a gente está falando de modernidade, né, Fernando? Exatamente. Hoje a energia fotovoltaica é realidade em nosso país, embora tenha demorado um pouco para chegar. É uma tecnologia já bastante antiga, dos anos 80, 90, ela se consagrou, mas hoje que ela está em mais evidência no nosso país em função de algumas dificuldades na parte de geração de energia que a gente passou. Eu estou falando hoje um pouquinho para vocês sobre dois tipos, são três tipos de sistemas que podem estar sendo instalados em residências, indústrias, mas eu vou estar falando de dois porque um não é muito utilizado, né? Um deles é o sistema que a gente chama de on-grid, né? Que é um sistema onde você consegue gerar energia, consumir ela e o excedente distribuir para a rede, para a concessionária que fornece essa energia, e um outro sistema que é o off-grid, que a gente chama, que é um sistema onde a energia elétrica não chega através de alguma concessionária. Então são lugares remotos, uma fazenda, um sítio, um rancho, e aí você tem também condições de gerar essa energia, acumular ela em um banco de baterias, e no momento que não tiver o sol para gerar essa energia, você consome do banco de baterias. Basicamente falando, a luminosidade do sol é absorvida por um módulo fotovoltaico, onde tem células de silício ali, normalmente silício, mais utilizado, e ele consegue transformar essa energia luminosa, se é assim que a gente pode dizer, a luminosidade, em energia elétrica, né? No caso do sistema on-grid, que a gente falou primeiro, você vai ter um bom dimensionamento, isso é fundamental, fazer um bom dimensionamento para não onerar muito no valor final do sistema e também não subdimensionar, né, a ponto de você ainda ter que pagar um valor significativo de conta de energia elétrica. Mas, então basicamente isso, a luminosidade do sol gera energia, você pode estar consumindo ela em tempo real e se houver algum excedente, ele vai ser direcionado para a rede. Então, normalmente é instalado um relógio bidirecional na residência que contabiliza o que você está fornecendo, injetando na rede, gera créditos para você e, por exemplo, à noite, que não tem energia, não teve onde armazenar, você consegue consumir essa energia elétrica através da concessionária. No off-grid, a única coisa que diferencia é a rede, não existe a rede. Então, é gerada energia, você pode consumir ela, parte dela é direcionada para carregar um banco de baterias, e à noite, na falta da rede, da energia elétrica, você consegue ter energia elétrica através desse banco de baterias. De uma forma bem simplificada e bem rápida, assim, resumindo, é mais ou menos assim que funciona. O raio solar, ele vai provocar uma reação química, seria isso? Ele vai agitar os elétrons, né, impregnados nessa célula de silício, e essa movimentação é onde gera a energia elétrica, né? Aí ela é direcionada, passa por alguns dispositivos de segurança, no caso off-grid ou on-grid. No on-grid ele vai passar por um inversor que vai transformar de corrente contínua para corrente alternada, né? E fazer essa distribuição e vai retornar para a rede também de forma segura. Uma coisa que é bacana também salientar é o envolvimento do profissional, no caso do engenheiro eletricista. É de extrema, é fundamental um projeto desenvolvido por esse profissional. Que tem o dimensionamento correto. Sim, sim. A gente consegue também fazer um dimensionamento, mas quem vai homologar, quem vai entrar em contato com a concessionária, e a concessionária só aceita
com a RT emitida por um profissional mesmo capacitado, mesmo porque envolve risco de vida, com instalação mal executada. Então, assim, tem que ser uma coisa muito bem dentro dos padrões que a ANEEL exige e outras normas de eletricidade também. Você falou, né, de transformar a corrente alternada em corrente contínua. Exato. E com relação à tensão, 110, 220? É o próprio inversor que vai conseguir fazer vai controlar essa voltagem. Né? E também vai depender muito do padrão de entrada da residência. Né? Tá. Se ele for um padrão monofásico, 110, 220 ou um trifásico, o projeto já é dimensionado em função desse padrão de entrada. Né? Da forma que ele entra, ele tem que sair. Então, tudo é dimensionado em função do padrão de entrada e é onde entra o engenheiro eletricista, que o frisei, é essencial, precisa ter esse tipo de profissional. Ô Débora, você viu, é interessante, né? Porque, de acordo com o que o Fernando falou pra gente, é uma forma da gente economizar e ainda assim, eu diria economizar duplamente, porque o que excede vira crédito, vira desconto no final das contas. Eu ia fazer essa pergunta e ele já respondeu, achei muito bacana. Eu quero tirar uma dúvida, que hoje eu estou aqui para aprender também. Ah, que legal. Nós podemos ligar qualquer aparelho, desde um liquidificador até um ar-condicionado, um aparelho de ar-condicionado? Isso. O que tem que ser levado em consideração, por exemplo, aparelho eletrônico. Quanto maior for a carga instalada num sistema desse, maior vai ser o custo do equipamento, né? Um exemplo que a gente costuma ouvir bastante, por exemplo, é que o aquecimento solar, né, para geração de água quente. Sim. Junto com o fotovoltaico, os dois têm que andar juntos. Por quê? Se eu dimensionar um sistema fotovoltaico e pendurar, vamos dizer assim, o chuveiro elétrico num sistema desse, ele vai ganhar tamanha proporção em quantidade de módulos e às vezes também, muitas vezes no inversor também você tem que mexer, que às vezes sai mais em conta você colocar um sistema solar térmico para retirar essa carga do sistema e enxugar na quantidade de módulos, de componentes do sistema. Então, assim, os dois têm que andar juntos, tá? E quanto maior a carga de consumo da residência, maior vai ser os custos, maior vai ser o tamanho do sistema em si. Mas no final das contas, acho que até era essa pergunta que você ia fazer, não é? No final das contas é vantajoso. Sem sombra de dúvida. Você não ia perguntar isso? Com certeza. Eu leio o pensamento dela. Sim, sem sombra de dúvidas. É um sistema ainda que ele se paga a longo prazo, né? Mas que a tendência, tudo que é novidade no começo tem um valor agregado, né? E a tendência com o tempo é esse valor caindo cada vez mais e ficar mais acessível. Hoje, por exemplo, para CNPJ, né? Para pessoa jurídica, indústria, comércio, existe uma linha de crédito do Desenvolve São Paulo que consegue financiar sistemas desse a taxa de 0,53 ao mês, com um prazo de 10 anos, 120 meses para pagar e carência em torno de 24 meses. Né? Então, assim, é extremamente vantajoso. Quem quer investir é um investimento a longo prazo. Um equipamento desse, hoje a vida útil dele parte aí de 25, 35 anos. Então, um sistema que você paga em 10 anos e você conseguir usufruir durante 20 anos de benefício, isso sem levar em conta o aumento da energia elétrica, né? Isso zerando, que todo ano a gente sabe que tem um aumento significativo. E a gente ainda fica suscetível às bandeiras, né? As bandeiras, exatamente. Tiver problema de chuva, faltar água em reservatório, eles vão ligar termoelétricas e isso tem um custo de combustível para tocar essas termoelétricas e quem absorve esses valores somos nós. O consumidor final, sempre, né? Sempre, né? Com relação a tudo, né? Com relação a tudo. Quando a gente fala em poder economizar alguma coisa, lógico que é sempre muito bem-vindo, né?
você estava falando, uma coisa que eu acho que também que é a dúvida das pessoas, né? Você falou, são 2 sistemas, né? São 3 sistemas, você explicou 2 pra gente. E aí as pessoas podem falar assim, né? Mas então, aí se ficar um tempo nublado, eu vou ter energia através do sistema na minha casa ou não? Explica pra gente como que é isso. No sistema on-grid não tem tanto esse problema, porque assim, 2, 3 dias de período nublado, a eficiência do sistema vai cair, ele vai continuar gerando, sim. Você vai passar a consumir energia elétrica da concessionária. Pela concessionária. Né? Caso em um mês eu consumir mais do que produzir e você tiver créditos para utilizar do seu banco de créditos, você consegue puxar e diminuir a conta naquele mês. Bacana. No off-grid, quem vai te suprir isso é o banco de baterias. Por isso de um bom dimensionamento. A gente consegue calcular dali para 2, 3, 4, depende do perfil do cliente. Dias de autonomia. Então eu consigo ficar 2, 3 dias sem qualquer tipo de luminosidade que o banco de baterias consegue suprir essa falta de geração de energia no off-grid. No on-grid é tranquilo. O on-grid deixou de produzir, a rede vai injetar e não tem problema nenhum. Não tem problema com falta de energia elétrica. Mas o sistema on-grid vai ser bem mais caro. Normalmente o on-grid, ele se torna um pouco mais caro em por causa das baterias. Não, o on-grid. O off-grid que utiliza as baterias. Isso. O on-grid acaba sendo um pouco mais caro porque com certeza você vai ter muito mais eletrônico, muito mais eletroeletrônico, eletrodoméstico pendurado num sistema desse. Então, o seu consumo no final do mês acaba sendo maior. Quando você parte para locais remotos, você tenta enxugar ao máximo para diminuir o custo de um sistema desse. Mas eu falo a instalação de baterias aí no caso, seria que vai onerar um pouquinho mais. Isso. Exatamente. Quanto mais equipamento você tiver que tocar com um banco de baterias, maior se torna esse banco. São baterias diferentes dessas que a gente utiliza em automóvel, implemento agrícola, são baterias estacionárias e ela tem um valor agregado bem significativo. Entendi. Então, quanto mais equipamento você tiver pendurado num sistema off-grid, maior vai ser o banco de baterias, maior você vai ter que ter a quantidade de módulos fotovoltaicos também, então acaba onerando um pouco mais. No on-grid é mais tranquilo. Deixa eu aproveitar que o Fernando está aqui. O telespectador que está assistindo, eu quero fazer na minha casa, que eu estou construindo, o que eu faço? Eu procuro quem? Sim. Exatamente. Normalmente, para residências novas, onde a gente não sabe a demanda, a carga instalada na residência, é onde eu falei do profissional engenheiro eletricista. Normalmente uma casa bem executada, ela vai ter projeto arquitetônico, estrutural e também um bom projeto elétrico, onde o engenheiro eletricista vai prever os pontos de consumo, mais ou menos a potência de cada equipamento instalado. E aí a gente consegue chegar num valor e dimensionar. Em residência já construída, normalmente a gente pega uma conta de energia elétrica, vê o histórico dos últimos 12 meses, traça um perfil do cliente ali e faz um dimensionamento em cima daquele perfil, que não foge muito, né? Legal. Normalmente uma casa aí, ela não, às vezes épocas de festas que tem um pico maior, mas a gente coloca numa média aí e consegue dimensionar para suprir. Os meses que produzir mais gera créditos e os meses que consumir mais energia você acaba retira do banco de créditos, exatamente. Bacana. Não deixa de ser muito interessante. Com certeza. Só uma última pergunta. A mão de obra, ela tem que ser mega especializada ou qualquer eletricista com... Não. Tem que ser mão de obra especializada, capacitada. Existem órgãos de governo que capacitam. O Senai de Ribeirão Preto é um exemplo. Ele tem um curso para instalador de sistema fotovoltaico. No começo do ano vai fazer também um curso de projetista, onde a pessoa consegue dimensionar um projeto desse. É o que eu falo, um bom profissional consegue dimensionar, mas o engenheiro eletricista vai ser fundamental para avaliar esse projeto, verificar, fazer as devidas correções para homologar junto à concessionária. Na concessionária, é somente o engenheiro eletricista com o pessoal da concessionária. Quer dizer, capacitação e profissionalismo tem que ter sempre. Tem que ter sempre. Gostou do assunto de hoje? Nossa, maravilhoso, adorei. Tá, com todas as suas dúvidas esclarecidas?
tranquilamente. Que bom. Fernando, obrigada por participar com a gente de novo. Né? É sempre bom a gente poder levar esse tipo de informação para a população através do Momento ABEA, né, Débora? Exatamente. Mais uma vez, obrigada, Fernanda, Eliana, e é sempre um prazer. É isso aí. Obrigada, Fernando. Obrigado. Obrigada, Débora. Muito obrigada. E a gente fica por aqui com o Momento ABEA de hoje. Antes de finalizar, é claro, né, a gente precisa passar para você o telefone do Fernando. Diz para a gente o telefone e endereço para te encontrar, para que você possa orientar aí quem tiver interesse. A Consol, ela está localizada no início da Avenida 47, esquina ali é um entroncamento bem grande, esquina da 9 de julho, com a Avenida 45, 47, bem no semáforo ali no bairro Celina. O telefone de contato é o 3324-1889, vai atender vocês lá é a Karina e ela está capacitada também para fornecer todas as informações. Estou lá direto também na Consol, quando não estou correndo obra, liga, eu corro lá e um bom atendimento também é importante nesse aspecto de informação. Obrigada mais uma vez, vou aproveitar o momento para mandar um beijo para a Karina, saudade de você, viu? Uma pessoa muito especial também, vai te atender lá na Consol com muito carinho, muita educação e dedicação. E olha, a gente fica por aqui, quinta-feira que vem a gente volta, né, Débora? Com certeza. 9h30 da noite, quinta-feira que vem eu te espero aqui em mais um Momento ABEA.